Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos prosseguir então aqui com a leitura do livro de Marcos. Com certeza nós vamos ler muitas coisas no livro de Marcos, de Lucas, né, nos outros evangelhos, coisas que já lemos e interpretamos, pelo menos a minha visão, lá no livro de Mateus. Então muita coisa a gente vai ler aqui para discorrer somente, eu não vou ficar repetindo, eu só vou dar o meu conceito naquilo que eu lembrar que não foi lido nos evangelhos anteriores, tá certo? Lembrando também que até o momento nós não estamos vendo aqui no livro de Marcos o Cristo, através de Marcos, dando autoridade para se fazer templo, construir, ficar dentro e tudo mais, aquilo que você já sabe, tá bom? Vamos lá. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000 e afogaram-se no mar. Deixa eu dar uma paradinha aqui, tá? Lembrando, toda vez que você ver a palavra, ou ouvir eu lendo aqui a palavra demônio, espírito imundo, diabo, encapetamento, endemoniado, tal, tudo mais, olha o card aí, dá uma olhadinha nesse card aí, que é a série de vídeos que fala muito detalhadamente sobre esse assunto, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Verso 14. E os que apacentavam porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Detalhe aqui, né? Um dos principais da sinagoga, um religioso, um líder religioso, chega para o Cristo e pede socorro para o Cristo. Então, quando nós vemos aqui líderes, no caso de Jairo aqui, correr atrás do Cristo, a gente está vendo que realmente tem líder religioso que enxerga a verdade, que aquele sistema religioso ali, no contexto aqui do Cristo, para nada servia, absolutamente nada. Então foi atrás do Cristo para ver se a filha dele tinha jeito. Hoje em dia não muda também. Os líderes religiosos, quando estão doentes, quando têm filhos doentes, eles operam os milagres maravilhas ou vão lá para o Albert Einstein, Sírio-Libanês e assim por diante se curar? Compreende? Vamos lá, vamos continuar.
E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare viva. E foi ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Detalhe aqui, né? A gente vai ter que ver para frente aqui quem são esses que alguns dos principais da sinagoga, né? Porque teve um principal lá que é Jairo, que pediu socorro para a filha dele, e agora chegou outros dizendo: olha, a tua filha já está morta, por que fica aí enchendo a paciência aí do Cristo? Verso 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-o feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem o que comer. Deixa eu parar só um minutinho aqui, né? Lá em Mateus eu já disse isso, mas vou dar uma passadinha bem rápida aqui. Esta morte que nós temos agora, que nós chamamos de morte, né? Que dá um infarto, um câncer, nós sofremos um assalto e somos assassinados e tal. Para o Cristo isso não é a morte. Isto é o sono. Isso, para o Cristo, biblicamente falando, estamos dormindo. A morte realmente é só depois do juízo. É nós desaparecermos, se caso formos condenados, como se nunca tivéssemos existido. Ok? Vamos lá. Marcos capítulo 6. Vamos continuar. E, partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Vamos lá, aqui, ó, no sábado, o Cristo começou a ensinar na sinagoga. Detalhe aqui, o Cristo estava ensinando o quê? A Torá na sinagoga? Não, porque ali já era, né, feito isso. E por que no sábado? Primeiro, né, a ênfase aqui no sábado, por quê? Porque no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, era um dia que o povo ralava demais. Qual é o dia em que o povo estava ali à disposição, se juntando num lugar, se juntando no outro, deixando de fazer as coisas conforme o mandamento de Moisés? É o dia de sábado. Então é lógico que o Cristo no dia de sábado foi à sinagoga, porque a sinagoga estava repleta de gente, porque era o dia de descanso dos hebreus. Era, não, é ainda, né? Para aquele que é seguidor de Moisés, ainda o sábado é um dia a ser observado. Então no dia de sábado, que é o dia que socialmente, religiosamente, todo mundo, todos os hebreus estavam cessando as suas tarefas diárias, então o Cristo foi lá. Vamos lá. Começou a ensinar na sinagoga e muitos
ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Veja que nas narrativas aqui, nós não vemos as pessoas falando dos religiosos, os principais religiosos de sua época. As pessoas se maravilhavam dessa tal doutrina do Cristo, né? Verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Ensinando novamente o quê? A maneira que todos os seres humanos devem se comportar em relação ao seu semelhante, que é aquilo que o Criador espera de cada um de nós. E o Cristo veio trazer isso. Ele veio ensinar a Torá. Eu não estou vendo o Cristo ensinando a Torá aqui. Eu não estou vendo. No livro de Mateus está mais detalhado, também não vimos. No Marcos é um pouco mais resumido, mas também, se fosse assim, estaria escrito aqui. Mas nós não vemos isso, certo? Vamos lá. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois, e deu-lhes poder sobre espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, e em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Veja, então, vamos lá, vamos raciocinar o que está escrito aqui. Então o Cristo agora chama as pessoas para andarem de 2 em 2, para pregarem a cidade. Para ensinar o quê? As 613 leis de Moisés? Não. Uma pregação de arrependimento. Arrependimento do quê? Da maneira que estavam tratando o seu semelhante, que mudassem a maneira, né? Estavam tratando de um jeito e agora estavam ensinando, através do ensinamento do Cristo, como essas pessoas deveriam se comportar com o seu semelhante. Correto? Verso 13. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa mente, e ouvia. Olha só, que incrível, né? Herodes espiava João Batista. Esse espiar aqui é saber notícias do que ele falava, do que ele fazia. E Herodes, conforme o relato aqui, está dizendo que, olha, esse homem está certo, tudo isso que eu estou fazendo está errado. Mas Herodes era um rei, era um governador, era um presidente, né? Vamos lá. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia de seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei, palavra de rei não volta atrás, a menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino.
um detalhe aqui, né? Então veja que o rei, encantado com a filha de Herodias, né? Ele diz, ó, até a metade do meu reino eu te dou. E se ela falasse eu quero a metade, ele não podia voltar atrás. Que era a palavra do rei, perto de todas as pessoas importantes que estavam ali. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. A cabeça daquele que estava acusando ele. Dizendo, olha, você não pode estar com a mulher do seu irmão. Está errado. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Verso 27. E enviando logo o rei, o executor, mandou-lhe que trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, e amou aquelas pessoas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então o Cristo aqui, vamos parar um pouquinho, então teve tanto amor daquelas pessoas que falou assim, olha gente, eu vou fundar uma denominação aqui, de hoje em diante vocês vão aqui levantar um prédio, nós vamos colocar bancos, um púlpito no fundo, e todos os dias de culto vocês vão vir para cá, porque eu amo vocês. Estou tirando vocês de uma prisão e trazendo para outra. Eu estou amando vocês. É isso que o Cristo está ensinando? Ensinou no livro de Mateus? Está ensinando no livro de Marcos? Não, né? Vamos lá. E, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-o para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E, tomando ele 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas, cheias de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e a passar adiante para outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-o despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, e andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o ouviam, e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram.
E, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou num campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Pois bem, fechamos aqui mais 2 capítulos do livro de Marcos. Mais uma vez, estamos vendo que não há autorização, orientação, ensinamento para você estar dentro de denominação, tendo cargo, fazendo faculdade de teologia para ser líder religioso de alguém. Não há. Aqui o Cristo, conforme o livro de Mateus e agora o livro de Marcos, está com o ensinamento direto das pessoas para com pessoas. Nada a ver com a religião. Tá certo? Legal que você veio até aqui, dá um like, se inscreva, acione o sino, compartilhe o vídeo, que isso é legal, é bom, e as plataformas, elas podem compartilhar este vídeo para outros que têm a necessidade de conhecer a verdade. Um abraço e até o próximo capítulo.